você que nos acompanha na plataforma Gonçalves Dias, eu sou a professora Josefina Oliveira, mais uma vez aqui com vocês no projeto Atividades Curriculares Complementares. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o texto literário, nós vamos falar sobre as características do texto literário. Nós temos contato com a literatura, nós lemos textos de características literárias, mas às vezes não atentamos para essas características. E quando nós falamos na literatura, eu costumo dizer que a literatura é a arte das palavras, né? É a arte da palavra, é a possibilidade que nós temos de dar um tratamento estético para a palavra, para dar a palavra ali dentro de uma perspectiva, né, de ressignificação, dentro de uma perspectiva de prazer, dentro de uma perspectiva de fruição. Né? A gente sempre fala, quando fala da questão da arte, a gente fala da fruição. O que é a fruição? É exatamente o prazer, ter o contato com as palavras e sentir prazer nesse contato. E o texto literário se caracteriza exatamente por isso. Quando nós falamos do texto literário, nós vamos ter características básicas desse texto que precisam ser reconhecidas. Quando você pega, por exemplo, uma receita culinária, vou pegar o gênero, né? Receita culinária. Quando você lê aquela receita culinária, você tem lá uma sequência de ingredientes que você vai usar naquela receita, depois você tem um modo de preparo, dizendo como você mistura aqueles ingredientes. Toda aquela sequência de informações, ela é bem objetiva. Ela está dita diretamente ali dentro de uma preocupação para instruir você a fazer aquela receita, certo? Esse texto ele é chamado de texto não literário. Por quê? Porque eu tenho uma objetividade na informação. Eu tenho ali dentro de uma situação as palavras representando as suas ideias dentro de uma referência predominantemente denotativa. E no texto literário não é isso que vai acontecer. No texto literário nós vamos ressignificar. Nós vamos ter, o texto literário, eu costumo dizer, é o trabalho, né, do poeta, é o trabalho do escritor, trabalhar a palavra dentro de uma perspectiva diferente daquela que normalmente ela é utilizada. E aí nós vamos trabalhar como um dos pontos principais dessa característica, a plurissignificação dessas palavras a partir da referência do texto literário. O que é a plurissignificação? É quando eu associo sentidos diversos, sentidos dentro de uma referência conotativa. Se, por exemplo, eu digo assim, eu conheci o mar aos 10 anos de idade. A palavra mar, ela está usada em sentido real, em sentido denotativo. Eu estou falando, de fato, daquela imensidão de água salgada. Então, nesse caso aí, eu tenho a denotação. O texto que eu disse, né, que eu coloquei, conheci o mar aos 10 anos de idade, ele não tem característica aí da referência literária, porque a palavra está usada em seu sentido objetivo. Agora, se eu digo assim, a sua vida foi um mar de rosas. Olha, eu usei novamente a palavra mar. Só que agora a palavra mar, ela não está representando aquela imensidão de água salgada. Dependendo do contexto, nós podemos associar esse mar de rosas com algo prazeroso, com algo que foi divertido, algo que foi bonito. Olha como eu posso associar vários sentidos para esse termo mar de rosas. E é isso que nós chamamos de plurissignificação. Mas quando a gente fala sobre essa plurissignificação do texto literário, nós temos que ter um pouco de cuidado, porque às vezes há um equívoco de plurissignificação. Porque às vezes o aluno tem a impressão de que então ele pode entender do jeito que quiser. Não, não é isso. Não é que vai entender do jeito que quiser. Todas as vezes que o autor escreve, todas as vezes que o poeta escreve, eles estão escrevendo com uma intenção comunicativa. Eu posso perceber essa intenção comunicativa e ampliar essa intenção comunicativa para outras referências. Você também vai ler esse texto, vai perceber essa intenção comunicativa e também ampliar para outras referências que você queira. Mas aquela intenção comunicativa, ela tem que ser percebida por mim e por você da mesma maneira. Se não for assim, nós não temos ali o texto dentro de uma qualidade lógica, né? Dentro de uma qualidade
de intencionalidade. Então, tenham cuidado com isso. A plurissignificação está relacionada com a possibilidade de eu associar ideias, mas eu preciso perceber a ideia central do texto. Então, relacionado aqui, ó, as palavras no texto literário assumem vários sentidos. Valoriza-se a linguagem conotativa, é bom destacar isso aí, certo? Acesse o seu plano de estudo para mais informações, para mais detalhes e destaquem lá essas características. A linguagem conotativa é a linguagem que a palavra assume dentro de uma significação emprestada, diferente da sua significação originária, tá? Sentido figurado, que nós chamamos. Quando você associa, por exemplo, o texto de Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, nós vamos perceber que Drummond, ele não estava falando exatamente de uma pedra, ele não estava falando exatamente de um caminho. Ele vai alterar o significado original da palavra pedra e o significado original da palavra caminho para poder fazer essa associação. Como você interpreta a pedra de Drummond? Como você interpreta o caminho? O que seria a pedra? O que seria o caminho? Nós podemos pensar em obstáculos, em dificuldades. O caminho seria a nossa vida? Seriam situações, mas eu poderia também associar ao momento específico, seria essa pedra, seria algo que está impedindo eu conseguir o que eu estou desejando, certo? O caminho seria a realização do meu sonho. Então, eu posso, a partir da palavra pedra e a partir da palavra caminho, associar sentidos diversos. Mas eu vou perceber no poema de Drummond que tanto pedra quanto caminho, eles estão dentro de uma relação, né, de obstáculo, certo? De conseguir alguma coisa que você deseja. Tá? Então, isso é a plurissignificação. Então, todo texto literário, as palavras vão assumir essa plurissignificação. Outra característica do texto literário, a ficcionalidade. O que seria essa ficcionalidade? São obras de ficção, certo? Mesmo que seja baseado em histórias, né, em fatos, você tem muitos romances baseados em fatos, em histórias verídicas, né? Mas sempre vai trazer uma percepção de quem escreve. Então, vira ficção, porque você não consegue trazer aquela realidade na íntegra. Então, todo texto literário, ele é um texto ficcional, certo? Ele está diretamente associado à intencionalidade de quem escreveu, associado até mesmo às percepções emocionais, né, sentimentais de quem está produzindo. Quer seja um romance, quer seja uma poesia, certo? Você tem ali associado a questão da ficção. Aí eu coloquei aqui, ó, são baseados no... os textos baseiam-se no real, certo? Na realidade, no contexto, né? Transfigurando, recriando, em outras palavras, o alcance da escrita ultrapassa para além do real. Sabe qual é um dos grandes problemas que nós temos de identificação, principalmente do texto poético? É que nós queremos dar um aspecto denotativo, certo? E queremos encaixar num contexto de fato, num contexto real. E muitas vezes nós estamos ali dentro de uma situação de fruição de emoções, de sentimentos. E às vezes nós deixamos de entender exatamente porque não conseguimos perceber esse valor da ficcionalidade dos textos literários, tá? O que mais nós temos como característica? Aspectos subjetivos. O que é a marca da subjetividade? É quando você estabelece as suas impressões, as suas emoções. Eu já coloquei dentro de situações, eu acho que alguma aula anterior nós comentamos alguma coisa dessa referência, mas de qualquer maneira, os adjetivos, eles exemplificam muito esses aspectos de objetividade e subjetividade. Tá? Por exemplo, se eu penso aqui, eu estou aqui no estúdio de gravação, eu olho para as paredes e eu digo paredes pretas. Por que elas são pretas? Porque elas estão aqui toda estruturada para essas gravações, certo? Então, quando eu digo paredes pretas, eu estou adjetivando, certo? E essa adjetivação, ela é objetiva. Qualquer pessoa que entrar aqui vai perceber que as paredes são pretas. Então, isso é uma característica objetiva, tá? Quando eu olho para essas paredes e digo paredes aconchegantes ou paredes assustadoras, aí eu já não tenho mais uma caracterização objetiva, eu tenho uma caracterização subjetiva.
Por quê? Porque a minha percepção, eu percebi assim, aconchegantes, certo? Pode ser que alguém entre aqui e perceba como intimidadoras, perceba como assustadoras. Então, cada um vai ter a sua percepção quando entra aqui no estúdio. Então, isso que nós chamamos de marca de subjetividade. E o texto literário, ele é rico de subjetividade, certo? Isso é que dá realmente o diferencial em termos de emoções, em termos de percepções. Tá? Aí eu coloquei aqui, ó, apresenta normalmente o olhar pessoal do artista, certo? Do autor do texto, do romance, da crônica, do conto, certo? Da poesia, tá? Das suas experiências, das suas emoções. Nós não vivemos a mesma realidade do mesmo jeito. As realidades, as experiências que nós vivemos, elas são percebidas por nós de maneiras diferentes. Então, nós vamos externar isso de formas diferentes. Então, isso são marcas de subjetividade. As minhas experiências, elas vão me fazer ver algumas coisas diferentes, por exemplo, das outras pessoas. Então, quando eu escrevo a partir da minha percepção, eu estou trabalhando a subjetividade do texto. Então, os textos literários, eles são essencialmente dentro da referência subjetiva. Aí temos ênfase na função poética da linguagem. Nós temos as funções da linguagem, função chamada de função emotiva, centrado no eu. Nós temos a função apelativa, centrado no tu, certo? E nós temos a função poética, centrado na própria mensagem. Então, todas as vezes que eu tenho uma preocupação em como mandar a minha mensagem, como escrever aquela mensagem, certo? Eu busco uma forma diferente, dou para aquela mensagem um tratamento estético, e isso caracteriza a função poética da língua. Isso é a característica do trabalho do poeta. O poeta faz exatamente isso. Ele dá um contorno estético para a língua. Então, aí você tem a função chamada de função poética da linguagem. Toda a poesia, ela vai ter uma predominância da função poética, porque a preocupação é exatamente essa, esse tratamento estético. Às vezes, eles nem usam o termo função poética, eles dizem assim, o valor estético da linguagem, certo? Mas, às vezes, eu não tenho ali uma poesia. Às vezes, ali eu tenho um texto em prosa, eu tenho, por exemplo, um fragmento de uma obra literária, e ali naquele fragmento, você tem a preocupação do jeito de dizer, como descreve aquelas personagens, aquele ambiente, aquela situação. Então, tem a preocupação da forma de relacionar aquele contexto, certo? A preocupação de um tratamento da linguagem, um tratamento em termos de poesia, né? Em termos poéticos mesmo. O texto literário manipula a palavra, revestindo-a de caráter artístico. Esse é o tratamento estético, né? O artista apresenta na obra literária a sua visão perante seus anseios e exerce uma postura diante do mundo e das pretensões humanas, certo? Não tem como, quando você escreve, né, você vai deixar as suas impressões, você vai deixar as suas percepções. Então, isso caracteriza a função da linguagem, tá? Então, nós vimos, né, recapitulando, a plurissignificação, certo? Que é a possibilidade de as palavras assumirem vários sentidos dentro daquele contexto literário, a ficcionalidade, mesmo que aquela obra seja baseada em fatos, mas ela sempre está associada a uma situação criativa, a uma situação intencional, certo? E que vai trazer ali uma ficção, não vai conseguir retratar de fato aquela realidade, certo? Aí temos as marcas da subjetividade, né, que está relacionado com a percepção, as emoções de quem está produzindo o texto, e temos a função predominante, a função poética, ou chamada também de função estética da linguagem, tá? E aí nós temos aqui os tipos de textos literários, certo? Os romances, eles são caracterizados como textos literários, por mais que esses romances eles sejam baseados em fatos, em histórias verídicas, né? Mas está ali o toque artístico de quem escreveu, tá? A crônica também é trabalhada dentro da referência literária, quando você pega uma crônica, por exemplo,
de Clarice Lispector, você vai ver o tratamento estético que é dado, como ela simboliza, como ela representa as realidades, certo? Então, tem uma preocupação na forma de escrever. Tá? Os contos também, os contos, você pega, por exemplo, um conto, vamos supor, de Marina Colasanti, que eu até trouxe o exemplo aqui de Marina Colasanti, você vai ver como ela se preocupa na seleção das palavras, como ela traz ali, como ela simboliza, né? Como ela usa termos que representam, retratam realidades. Tá? E o poema, né? A poesia ela está caracterizada diretamente aí com a estrutura literária. Vamos ver o exemplo aqui. O primeiro exemplo que eu trouxe foi um texto em prosa, um texto de Marina Colasanti, porque às vezes a gente tem o hábito de perceber o texto literário só na poesia, e não é. Certo? A poesia é um tipo de texto literário, mas a prosa também ela pode ser uma prosa literária, fazendo uma referência aí dos romances, das crônicas e dos contos. Nesse texto, né, Uma Ideia Toda Azul, que já foi até uma das obras da UEMA, né, foi exigido na prova da UEMA, é um texto em prosa, certo? E que você vai ver o tratamento estético dado para a linguagem nesse pequeno fragmento que eu trouxe aqui. Aí ela começa dizendo, Marina Colasanti, um dia o rei teve uma ideia. Era a primeira da vida toda e tão maravilhado ficou com aquela ideia azul que não quis saber de contar aos ministros. Desceu com ela para o jardim, correu com ela nos gramados, brincou com ela de esconder entre outros pensamentos, encontrando-a sempre como igual, com igual alegria, certo? Encontrando-a sempre com igual alegria, linda ideia dele toda azul. Olha como ela cria uma situação, e até inusitada, olha como ele tem uma ideia, certo? E ele brinca com a ideia, e ele quer esconder a ideia dos outros, ele não quer compartilhar a ideia, certo? E até nomeia a ideia, uma ideia toda azul, caracteriza essa ideia, certo? Então ele continua, brincaram até o rei adormecer encostado numa árvore. Foi acordar, tateando a coroa e procurando a ideia, para perceber o perigo. Sozinha no seu sono, solta e tão bonita, a ideia poderia ter chamado a atenção de alguém. Bastaria se alguém pegá-la e levar. É tão fácil roubar uma ideia, quem jamais saberia que já tinha dono? Olha como é a preocupação e olha como é uma situação inusitada. Ele falando sobre ele ter tido a ideia. Então aquela ideia não poderia ser roubada por outro. Como é que poderia garantir que a ideia foi dele? Certo? Olha como você traz aí situações para você pensar sobre essa cena. Tá? Aqui está só um fragmento, mas a obra é lindíssima, lindíssima, lindíssima mesmo. Se vocês tiverem depois a oportunidade, leiam. É pequena, é um conto, né? Fazendo uma referência aí bem interessante em relação à questão dos nossos sentimentos, das nossas emoções, os nossos valores, as nossas virtudes, bem interessante mesmo. O texto de Marina Colasanti são textos muito envolventes. Aí temos aqui o segundo exemplo que eu trouxe dentro de uma estrutura em verso. O primeiro foi em texto prosa e agora um texto em verso. Tá? Um fragmento de Chico Buarque. Como beber desta bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Então, nós temos um fragmento de Chico Buarque em que ele vai trabalhar em versos, né, uma realidade social, certo? Que está representado aqui em referências metafóricas, certo? O beber da bebida amarga. O que seria essa bebida amarga? Certo? Tragar a dor, engolir a labuta. O que seria essa labuta que precisaria ser engolida, né? Mesmo calada a boca, né? A questão da censura, resta o peito associado aí à ideia do sentimento, certo? Silêncio na cidade não se escuta. Então percebam como ele vai fazendo a referência a um contexto social, só que ele vai usando linguagem figurada, ele vai usando metáforas, e isso é uma característica dos textos literários, tá? E aí nós vamos para a nossa primeira questãozinha, tá? Aqui é o restante da música, que eu não li toda, né? Outra realidade menos morta,
tanta mentira, tanta força bruta, fazendo referência à ditadura militar. Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, certo? Fazendo a metáfora aí do cálice, associado aí à questão exatamente da falta de liberdade de expressão. Aí nós temos a primeira questãozinha aqui do Enem, envolvendo a característica do texto literário. Em geral, a leitura por prazer associa-se à leitura de literatura. É natural que isso aconteça, pois os textos literários, cada um em seu nível e no nível adequado dos alunos, poderão enganchá-los com maior probabilidade. Entretanto, também é muito frequente que a leitura de um texto literário seja associado ao trabalho sobre esses textos, questionários de comentário de textos, análise da prosa, etc., que, por outro lado, é totalmente necessário. Então, aqui nós temos uma referência do uso do texto literário em diversos contextos, não somente do prazer pela literatura, mas também usar o texto literário para o próprio entendimento da construção desse texto. E o que a questão pede? Ele diz assim, segundo a autora, os textos literários precisam ser fáceis para poderem ser lidos pelos alunos. Em momento nenhum a autora falou isso. Letra B, além de propiciarem o prazer de ler, sim, ela fala isso, textos literários também são objetos de ensino? Sim, porque no momento que ela associou, que nós podemos também associar ao trabalho sobre esses textos, que nós podemos perceber, né, a análise da própria construção desses textos, ela dá essa possibilidade de que os textos literários podem ser objetos de estudo sobre eles mesmos. Então, letra B, ok. Letra C, o prazer da leitura ocorre porque os textos poéticos são mais adequados às crianças? Não. Ela diz que cada um é reservado o seu nível, certo? Então, não disse em momento algum que a poesia é para criança. Tá? É desaconselhável realizar atividades de leitura e escrita sobre textos literários? De jeito nenhum, pelo contrário. Ela diz até que podemos fazer uso dos textos para fazer essas atividades, né? Somente textos literários adequados aos alunos poderão resultar em prazer estético? Também não. Ela diz que além do prazer da leitura, nós também podemos utilizar o texto literário para falar sobre a própria construção desse texto. Tá? Então, a opção correta, a letra B de bola. Foi uma questão do Enem, muito simples, muito elementar, no reconhecimento do texto literário. E a nossa última questãozinha, que hoje temos mais questões no plano de estudo, não esqueçam de acessar o plano de estudo de vocês, certo? Porque vocês têm lá mais informações e mais questões para vocês resolverem, questões gabaritadas, tá? Aqui é um texto A Escrava, de Maria Firmino. Admira-me, disse uma senhora de sentimentos sinceramente abolicionistas, faz-me até pasmar como se possa sentir e expressar sentimentos escravocratas no presente século, no século XIX. A moral religiosa e a moral cívica aí se erguem e falam bem alto, esmagando a hidra que envenena a família no mais sagrado santuário seu, e desmoraliza e avilta a nação inteira. Levantai os olhos ao Gólgota, ou percorrei-os em torno da sociedade, e dizei-me, para que se deu em sacrifício o homem Deus, que ali exalou seu derradeiro alento? Ah, então não é verdade que seu sangue era o resgate do homem? É então uma mentira abominável ter esse sangue comprado à liberdade? E depois, olhai a sociedade, não vedes o abutre que a corrói constantemente? Não sentis a desmoralização que a enerva, o cancro que a destrói? Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e será sempre um grande mal. Dela, a decadência do comércio, porque o comércio e a lavoura caminham de mãos dadas e o escravo não pode fazer florescer a lavoura, porque o seu trabalho é forçado. Nós temos aqui Maria Firmino, né, dentro de uma referência maravilhosa, né, associando aí a questão, né, gritando em relação à questão da escravidão.
E o que a questão nos coloca? Inscrito na estética romântica da literatura brasileira, o conto descortina aspecto da realidade nacional do século XIX ao você perceber que os textos literários, eles contextualizam realidades sociais. Então, por exemplo, nesse conto de Maria Firmino, ela traz uma referência social grave, que é a questão da escravidão, e faz até mesmo uma referência, mostrando ali que é uma questão moral, que é uma questão, né, desumana no processo da escravidão. Então ele coloca, ao revelar a imposição de crenças religiosas às pessoas escravizadas, não, ela traz a questão da religião, mas no aspecto de que Deus, homem, Deus, certo? Derramou o seu sangue pela igualdade. E como é que essa igualdade ainda não aconteceu, né? Então, ela não traz a questão da imposição religiosa. Apontar a hipocrisia do discurso conservador na defesa da escravidão é o que ela faz, né? Ela mostra a hipocrisia desse discurso. Vamos já ver aqui. Sugerir práticas de violência física e moral em nome do progresso material, pelo contrário, ela critica essa prática, né? Relacionar o declínio da produção agrícola e comercial a questões raciais, certo? Ela está criticando como se pauta o desenvolvimento econômico a partir do trabalho escravo. É isso que ela faz, certo? E não relacionar a questão do desenvolvimento reduzido da economia a questões raciais. Ironizar o comportamento dos proprietários de terra na exploração do trabalho. Não, o que nós temos aqui no texto de Maria Firmino é exatamente a hipocrisia desse discurso que justifica a escravidão como forma de relações humanas em pleno século XIX. Tá? Então, é uma crítica feita aí ao contexto de exploração. Nós fechamos aqui, certo? Algumas características, as principais características do texto literário. É importante que vocês revisem, né, as questões e tenham aí condições de garantir o reconhecimento dessas características. Façam as questões no plano de estudo, certo? Verifiquem o gabarito, são questões bem direcionadas mesmo para essas características. Então, revejam para que vocês tenham realmente domínio desse objeto de conhecimento. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e até nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, um beijo no coração.